governo dos Estados Unidos, hein, por meio da Administração de Combate às Drogas, enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em apoio às forças de segurança brasileiras. O documento assinado por James Sparks, que é chefe da DEA no Brasil, acho que o departamento antidrogas aqui, né, ele inclusive lamentou a morte de 4 policiais durante as operações nos complexos do Alemão e também da Penha. Bom, e nessa mensagem, o representante norte-americano ressalta a coragem e a dedicação dos agentes brasileiros e reafirma a disposição dos Estados Unidos em colaborar nas ações de segurança pública. Lu, no meio de um clima de conversas e possíveis negociações entre os governos brasileiro e norte-americano, né, a gente sabe que tem sempre muitas repercussões aí em Brasília, mas por enquanto o que está acontecendo é uma espécie de um silêncio, como a gente tem acompanhado, né? Não está tendo muita repercussão ainda não, né? As pessoas não chegaram ainda a comentar essa carta não, né? Pois é, André, tem tanta coisa acontecendo que esse é um assunto até fácil de polarizar, né, de manter esses lados opostos da política mobilizados, mas a gente não viu praticamente nenhuma repercussão política nos plenários da Câmara dos Deputados, do Senado, em redes sociais. A repercussão foi baixa aqui em Brasília sobre esse assunto, a gente pode dizer dessa forma, mas houve aqui hoje, já puxando para um outro fato, mas falando ainda sobre toda essa situação que envolve a mega operação no Rio de Janeiro, a gente teve hoje no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. O que acontece? Na segunda-feira, a Suprema Corte fez uma primeira audiência com autoridades ligadas a essa mega operação. O governador do Rio, Cláudio Castro, esteve presente e hoje essa audiência foi feita então com representantes de entidades que atuam na área de direitos humanos. E na abertura da sessão foi um evento fechado para a imprensa, mas a gente teve uma manifestação do STF sobre partes, né, das falas ali dentro. Na abertura, o ministro Alexandre de Moraes ele relembrou, na verdade, né, que por uma determinação anterior do plenário do STF, ali no início do ano, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar 2 aspectos específicos relacionados ao enfrentamento ao crime organizado. Um deles, o funcionamento dos esquemas de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e o outro, a infiltração de organizações criminosas no poder público. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, é essencial que o Estado responda como recuperar territórios dominados por organizações criminosas. Então Moraes, a gente lembra, ele citou 2 inquéritos já abertos, mas tentando dar uma resposta, então, a essas entidades que representam direitos humanos que estavam presentes nessa audiência pública realizada hoje no Supremo Tribunal Federal. Tá certo, Lu. Bom, e sobre este mesmo assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Vale do Itajaí, Rodrigo Milindre. Professor Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Eu já começo perguntando para você como que você avalia esse aceno, esse gesto, né, dos Estados Unidos ao enviar, portanto, essa carta de apoio às forças de segurança do Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, boa noite aos espectadores. Na verdade, isso é uma resposta já de uma insistência por parte do governador Cláudio Castro em buscar as forças estadunidenses e o próprio governo Trump para a cooperação, principalmente dentro do seguinte aspecto: a classificação das facções criminosas que operam no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo como narcoterroristas, ou seja, seguindo o mesmo modelo que os Estados Unidos adotou para, por exemplo, cartéis de drogas no México e na Venezuela, o que muda o tipo de atuação. Obviamente que tem um componente político, mas é uma resposta de demandas já enviadas anteriormente pelo governador Cláudio Castro a Washington, ou seja, a Casa Branca, via o Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, para obter um apoio por parte do governo Trump com relação
ao combate a esses grupos. Ô professor, agora um detalhe que me chamou a atenção foi aquela história da questão da hierarquia, e a gente sabe que esse tipo de relação acontece entre dois países e não entre um estado e um país, por exemplo, Rio de Janeiro e Estados Unidos. O governo do Rio de Janeiro, ele meio que passou por cima das relações internacionais do Itamaraty para se comunicar com o governo Trump, conseguir essa conversa fora da conversa oficial que deveria ser entre líderes de nações e não entre o líder de um estado e o líder de uma outra nação, né? Se houve um atropelamento aí, uma quebra de hierarquia, uma falta de respeito. Na verdade, houve um total atropelo do que é a hierarquia no campo da diplomacia. Por quê? Porque, primeiramente, que a competência com relação à cooperação em matéria de forças de segurança, quando a gente trabalha a ideia de narcotráfico ou grupos que operam dentro do crime organizado, entre outros países, compete à Polícia Federal. E aí, para quem nos acompanha, quando teve, por exemplo, a inserção do nome da deputada Carla Zambelli na lista da difusão vermelha da Interpol, isto foi feito pela Polícia Federal, não foi feito pela Polícia Militar do Distrito Federal ou, por exemplo, de São Paulo, onde houve o evento com relação ao porte de armas. Isso competeu à Polícia Federal. É ela que faz essa cooperação internacional entre forças de segurança. E aqui o mesmo caso. A comunicação entre o governo dos Estados Unidos, propriamente dito, em matéria muito simples, o governo federal estadunidense, se dá mediante o governo federal do Brasil. Então, compete ao Itamaraty realizar essa comunicação e aí o Itamaraty trazer o Ministério da Justiça e explicar, olha, nós buscamos o apoio de vocês. Tanto é que a agência do DEA, na verdade, ela se reporta em vários casos, ela está presente na Embaixada dos Estados Unidos. E as cooperações se reportam à Polícia Federal, porque é ela que possui a competência, por exemplo, de fronteiras, de operações e de todo o intercâmbio internacional. Pode um governo estadual manter relações internacionais? Pode, o nome disso é paradiplomacia, mas ele tem muito mais relação com a atração de investimentos, empresas, divulgar o destino, tá? No máximo, uma cooperação internacional, por exemplo, para treinamentos de forças, mas nada dos moldes que foi visto agora do governo estadual pedir ajuda para a Casa Branca com relação a uma demanda que é a classificação do Comando Vermelho. Então foi um atropelo total, geral, que isso não está no roteiro, não é assim que funciona. E aí, como exemplo claro, a gente vê que as negociações entre o tarifaço estão se dando entre o Itamaraty com o Departamento de Estado, o Trump com o Lula. Não está envolvendo governadores, nem prefeitos, nem outros atores. É a nível federal. Então, foi colocada a carroça na frente dos bois com relação ao tema de segurança pública. Claro, de novo, tem o componente político, mas isso complica o jeito como estão sendo conduzidas hoje as negociações em outras agendas, por exemplo. Professor, e na sua avaliação, como que esse gesto dos Estados Unidos pode repercutir na política interna brasileira, especialmente aí em Brasília? Vamos lá. No momento que hoje, neste momento, após a operação, 73% das pessoas consultadas após a operação dizem que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, deve fazer mais operações. No mesmo molde, no mesmo período, de maneira muito, muito concomitante, nós temos PEC da Segurança Pública tramitando em Brasília e uma própria comissão. Então é uma pauta que repercute em Brasília porque pressiona o governo federal a que ele se mobilize politicamente e principalmente a ideia de cooperação regional, ou seja, se o grande problema, por exemplo, é a entrada de armas por fronteiras brasileiras, fronteiras terrestres, então demanda uma cooperação do governo federal com os países da região para coibir a entrada deste armamento.
por exemplo. Isso por um lado. Por outro lado, tem o fator político. O governo federal vai ter que se mexer, porque não é um país aleatório prestando apoio com relação ao combate ao crime organizado. É os Estados Unidos, o governo Trump, que já está conduzindo uma pauta contra grupos armados muito grande, e aí nós temos, por exemplo, os ataques realizados a embarcações no Mar do Caribe, em águas internacionais, mas no Mar do Caribe, em relação às tensões com a Venezuela. Então entra um pacote que o governo federal vai ter que se mobilizar diplomaticamente, porque vai ter que conversar com os players regionais em razão da cooperação para evitar a entrada de armamento, e no segundo aspecto, vai precisar conversar politicamente, a base no Congresso, para evitar que a pauta tome outra proporção, sendo o seguinte, olha, daqui a pouco nós vamos pedir para os Estados Unidos pressionar com relação à classificação que se busca hoje de que facções criminosas sejam enquadradas como grupos terroristas. Então, a carta enviada pelo DEA representa uma carta na manga que a oposição tem para pressionar em Brasília pela reclassificação dos grupos armados. Um socialista muçulmano, ele foi eleito prefeito de Nova York, né? A eleição de Zoran Mamdani coroou uma ascensão extraordinária para o legislador que é de esquerda. O político começou um relativo anonimato ali, terminou como líder de uma campanha pelo cargo principal da maior cidade dos Estados Unidos. Vamos ver o que ele disse. Um trechinho aí. Isso. New York will be the light. Neste momento de escuridão política, Nova York será a luz. Aqui acreditamos em defender aqueles que amamos, sejam imigrantes, membros da comunidade trans ou uma das muitas mulheres negras que Donald Trump demitiu de um cargo federal. One of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job. Pois é, professor, como é que o senhor viu aí a eleição de uma pessoa tão contrária às ideias de Donald Trump? Ele é oposto a Trump em tudo e disse ali que é para aumentar o volume porque ele vai falar alto com o presidente norte-americano, né? Já chegou dizendo a que veio, será? Na verdade, a vitória do prefeito de Nova York representa um ponto de inflexão dentro do que se traça de panorama com relação às próximas eleições. Tá? A gente precisa, para sintetizar e explicar para o nosso telespectador, os Estados Unidos têm eleição de meio de mandato, tá? E as eleições de meio de mandato vão efetuar uma troca do Congresso Nacional. Tá? A vitória do prefeito de Nova York, de acordo com o Trump, se deve a dois fatores, de acordo, aqui parafraseando o presidente. O primeiro, o shutdown, então a paralisação do governo federal com relação aos gastos, porque ele não pode gastar mais dinheiro, precisa de uma nova aprovação por parte do Congresso para gastar mais. Ela está parada, sim, acredito que estamos nos caminhando para a segunda maior paralisação também do governo Trump. A primeira foi no primeiro governo do Trump, e agora novamente, tá, com os democratas pressionando muito pelos subsídios na área de saúde. E o segundo aspecto é que o Trump disse, olha, meu nome não estava nas cédulas, se meu nome não estava nas cédulas, isso aí não tá legal. Destaque, não é o presidente Trump que estava concorrendo, tá? Mas, na visão dele, faltou o candidato republicano colocar o nome do Trump nas cédulas ali na campanha. Destaque, tá? Havia 3 candidatos dentro da eleição para prefeito de Nova York. Tá? O Mamdani, que representa o Partido Democrata, tá? O Cuomo, que ele estava integrado aos democratas e se lançou como independente, que alcançou o segundo lugar, e os republicanos ficaram em terceiro, mas ficaram com uma porcentagem muito baixa. Tá? Por que representa um termômetro? Nova York sempre esteve sob o comando democrata. Tá? Só que o prefeito que venceu as eleições representa um ponto fora da curva daquilo que se imagina dentro dos Estados Unidos hoje.
principalmente migrante e defensor das minorias. Então, o que a gente vê é que a vitória dele pode produzir reflexos com relação a um entusiasmo, um fôlego para outros candidatos na eleição de meio de mandato, o que pode complicar quais as pautas que o governo Trump quer aprovar, ou ainda uma pressão maior do Congresso Nacional numa possível alteração na distribuição de cadeiras com relação a votações ou pressões maiores para o governo federal.